E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Renata Fex e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de função exponencial. Hoje nós iremos fazer a parte de exercícios comentados, tá bom? Então vamos iniciar aqui com a primeira questão. A primeira questão é a seguinte: sejam as funções f, g e h reais definidas por a f de x é dada por 2 vezes 3 elevado a x, a g de x é dada por 5 elevado a x menos 2. E a h de x é dada por 5 elevado a x menos 2. Então, com base nessas três funções, nós precisamos determinar na letra a imagem do 2, ou seja, o f do 2. Na letra B, o g de 2, também a imagem, só que de uma outra função, a g. Na letra C, também a imagem, só que agora usando a função h. Na letra D, a imagem do menos 1 para a função f. Na letra E, a imagem do zero usando a função g e, por fim, na letra E, no caso, e na letra F, o h do zero, a imagem do zero pela função h. Vamos começar com a letra A. Para eu identificar a imagem do 2 na função f, o que eu vou fazer? Lá onde aparece o x, eu vou substituir pelo valor que está dentro do parênteses. Então, se ela está escrito lá como 2 vezes 3 elevado a x, aonde apareceu o x, eu vou colocar o 2. Observa que o x está lá no expoente, e é exatamente nesse local que o 2 apareceu. E agora? Agora eu resolvo essa expressão numérica e encontro o resultado final. No caso, eu tenho uma potência, então eu vou resolver ela primeiro. No caso, 3 ao quadrado vai dar 9, e o 2 vezes 9, 18. Ou seja, a imagem do número 2, através da função f, é 18. Vamos agora encontrar a imagem do 2, só que com base na função g. Pela função g, a gente segue o mesmo raciocínio, tá? Então, lá onde aparece na função g o x, eu vou substituir pelo valor 2, tá? Então, vamos começar. Vai ficar 5 elevado ao quadrado menos 2. Resolvo novamente primeiro a potenciação. Então, 5 ao quadrado vai dar 25. E o 25 menos o 2, temos como resposta o 23. Passemos agora para a letra C. Vamos calcular o h do 2. Para o h do 2, lembre, lá onde aparece o x na função h, eu vou substituir pelo 2. Vai ficar 5 elevado a 2 menos 2. E o 2 menos 2 lá no expoente dá o 0. E lógico que 5 elevado a 0 dá quem? A unidade. Agora, nós vamos calcular o f do menos 1. Voltaremos a usar a função f, só que agora lá no valor do x, nós vamos substituir pelo menos 1. Olha só como fica. Lembra que o x está lá no expoente, tá? Então, nós vamos fazer 2 vezes 3 elevado a menos 1. 3 elevado a menos 1, aquele menos no expoente, ele nos dá um comando. Que comando é esse? Inverte a base, ou seja, quem é numerador vira denominador e vice-versa. Mas quem é o denominador desse 3 aqui que está aparecendo? Quando não aparece o denominador, você deve lembrar que ele corresponde à unidade. Então, se eu vou inverter, vai ficar o 1/3. E todo número elevado a 1 resulta nele próprio. Por isso, perceba que nós já fizemos o comando com o sinal do menos e também já aplicamos a potência, tá bom? Então, por isso é que não foi necessário repetir o 1 no expoente, tá? Então, agora nos resta apenas fazer a multiplicação do número 2 pela fração 1/3. E aí, muito embora aqui também não apareça o denominador do 2, ele corresponde à unidade, e quando você tem esse produto, você vai multiplicar os numeradores, no caso 2 vezes 1, e os denominadores, no caso 1 vezes 3. Nossa resposta final dá 2/3. Agora, nós precisamos calcular o g do zero. Para calcular o g do zero, lembre, eu vou usar a função g, aquela lá, ó, 5 elevado a x menos 2, e aonde aparece o x, eu vou colocar quem? O zero. Então, vamos lá. Eu vou ter 5 elevado a 0 menos 2. Vou resolver a potência primeiro. Então, todo número elevado a 0 dá 1. Substituo. E aí, eu tenho a continha 1 menos 2. Sinais diferentes. Subtrai, conserva o sinal do maior. Então, eu vou ter como resposta o número menos 1.
E, por fim, na letra F, eu vou calcular o h do zero. Para o h do zero, mais uma vez, lembre que eu vou usar a função h e aonde aparece o x, eu vou substituir esse x pelo zero. Vai ficar 5 elevado a 0 menos 2. 0 menos 2 dá o próprio menos 2. Ó, o sinal negativo no expoente. Qual é o comando que ele passa? Inverte a base. Se inverte a base, o denominador do 5 é a unidade, então eu vou ter a fração 1/5. Lembra que o sinal de menos é um comando, mas existe a continuação, né, no expoente, que no caso é a potência 2. Então, eu só tirei o sinal de menos, tá bom? E agora eu preciso calcular essa potência. No caso, 1/5 elevado ao quadrado, 1 ao quadrado é o próprio 1, 5 ao quadrado dá 25, ou seja, nossa resposta final para essa letra F é 1/25avos. Certinho? Vamos continuar. Voltando nessa pergunta, pode ser que apareça uma pergunta um pouquinho diferente, não para você descobrir quem são as imagens, mas ele já te pegou uma das funções, né? No caso, nós estamos trabalhando com a função h de x, ele quer saber quem é esse x, de maneira que esse h de x dá 125. Então, quando aparecer esse tipo de situação, como é que a gente vai fazer? Perceba que eu não estou calculando mais a imagem de ninguém, não. Eu já tenho que descobrir qual foi o número que gerou aquela imagem, tá bom? Então, aqui é o caminho contrário. E como é que a gente vai fazer? Vamos seguir um raciocínio, gente. Perceba que h de x é uma função, então eu vou substituir, tá? No lugar desse h de x, a própria função. E aí, sigo o meu processo de resolução normalmente. Acompanha comigo para você perceber. Olha só repetir, tá? h de x é igual a 125. Agora, eu vou fazer a substituição, ou seja, quem é a função h de x? Você já viu que ela é dada por 5 elevado a x menos 2. Então, eu já comecei a fazer a substituição. Outro detalhe, aqui é uma propriedade que nós já estudamos em aulas anteriores. Quando eu tenho uma subtração aqui, ó, no meu expoente, quem foi que gerou essa subtração? Uma divisão de frações, uma divisão aonde eu tenho a mesma base, tá? Então, eu vou fazer o processo contrário. Como é que eu vou escrever isso? Eu vou ter o 5 elevado a x, isso vai ser o meu numerador. Lembra que eu falei que é uma divisão, tá? Então, o menos 2 foi para o denominador, então eu não preciso colocar o negativo, uma vez que eu já coloquei essa divisão, tá? E eu repito lá o 125 no segundo membro. E agora, perceba que nós temos aqui uma igualdade, onde eu posso trabalhar fazendo aquele cálculo de produto dos meios é igual a produto dos extremos. E eu posso também, olha o detalhe, esse 125 ele pode ser fatorado. E eu também já aproveito, me lembro que eu tenho que fatorar o 125 e já faço também, tá bom? Então, olha como ficou. Eu fiz produto dos meios igual a produto dos extremos, então eu tenho 5 elevado a x igual 5 ao quadrado vezes, seria o 125, não é? Mas o 125 é quem? 5 elevado à terceira. Olha o que aconteceu bem aqui, meu povo. Eu tenho produto de potência de mesma base. O que é que eu faço? Eu repito a base e somos expoentes. Então, eu vou somar esse 2 com esse 3, que eu vou gerar o 5. Então, eu tenho 5 elevado a x é igual a 5 elevado à quinta potência. E aí, o que é que eu posso fazer agora? Quando as bases são iguais, eu posso automaticamente concluir que os expoentes também serão. Perceba um detalhe, eu não posso cortar essas bases, porque aí não faz sentido falar em expoente, tá? Então, o que eu faço? Eu já concluo o meu expoente, no caso, o x vai ser 5, a nossa resposta, mas de maneira nenhuma eu posso simplesmente fazer o corte aqui nas bases e desconsiderar elas, tá? Só atenção para esse detalhe. Vamos continuar aí, agora vamos passar para a questão de número 2, e é uma questão da FUVEST bem interessante, acompanha comigo. Diz o seguinte, um biólogo está analisando a reprodução de uma população de bactérias que se iniciou com 100 indivíduos. Admite-se que a taxa de mortalidade das bactérias é nula. Os resultados obtidos na primeira hora são... Então, nós temos aqui a nossa tabelinha só com as informações da primeira hora, tá? E no tempo zero, lembra, ele já falou lá, começamos com
100 bactérias. Ok, tempo zero, já tinha 100 bactérias. Passados 20 minutinhos, lembra que o tempo foi dado em minutos, tá? Passado 20 minutinhos, o que aconteceu com aquelas bactérias? Eram 100 e passaram a ser 200. Depois, 40 minutinhos, passaram-se 40 minutinhos, o que aconteceu? Nós tivemos agora um total de 400 bactérias. 60 minutinhos, nós já temos agora um total de 800 bactérias. Então, perceba que já dá para a gente fazer algumas considerações a respeito dos dados dessa tabela. Você já olha aí e já percebe que está dobrando, não é isso? Olha só, eram 100 lá no comecinho, tempo zero, passou 20 minutinhos, se transformou, aquele 100 se transformou em 200. Então, eu já percebo que aumentaram em 100. Mas aí eu falei assim, mas aumentaram em 100? Será que não dá para a gente pensar um pouquinho melhor? Vamos ver o próximo. Era 100, foi 200, era 200, passou a 400. Ah, tá. Então, eu posso falar que do 100 para o 200 duplicou, porque isso permanece nos próximos. Ó, 200 para 400 também duplicou. 400 para 800 também duplicou. Então, todas as vezes que você pegar um exercício onde você tem alguns valores na tabela, já começa a fazer algumas reflexões, já vê algumas operações, para você já entender como é que essa lei de formação vai se comportar, tá bom? Porque isso vai te agilizar muito no cálculo. Vamos continuar o enunciado da questão, porque a gente só olhou para a tabela e começou a pensar, tá bom? Então, vamos lá. Supondo-se que as condições de reprodução continuem válidas nas horas que se seguem, após 4 horas do início do experimento, a população de bactérias será de... Então, aqui eu tenho essas opções, tá? E o nosso objetivo aqui é dizer qual vai ser a quantidade total, né, de bactérias após 4 horas. Aí você para e pensa, peraí, ele me deu o tempo em minutos e ele está me pedindo em horas. Então, eu já vou ter que pensar em uma estratégia para fazer aparecer essas 4 horas em minutos, tá bom? Então, vamos lá, vamos continuar. Foi aquilo que eu acabei de dizer para vocês, tá? Ó, a população, ela está dobrando a cada 20 minutos. Foi a reflexão que nós fizemos quando a gente já teve o primeiro contato com a tabela. Perfeito, é isso mesmo. E agora? Agora eu vou olhar para esses dados da tabela e vou tentar reescrever essas informações. Como? Acompanha comigo, ó. População no tempo, 0. Eu tenho 100 bactérias. Primeira linha, ok. Nem fiz nenhuma alteração na escrita. Vamos para a segunda linha. A população no tempo, vou chamar de tempo 1. Isso aqui deu para mim um total de 200 bactérias. Se eu for olhar lá para o número anterior, que era 100, e agora que eu tenho 200, a gente já pensou e já concluiu que dobrou. Se dobrou, esse 200 eu posso escrever usando 100. E isso é 100 vezes 2. Belezinha? Vamos continuar. População no segundo instante, no segundo tempo. 400. Esse 400 nada mais é do que o produto de 100 por 4. E esse 100 por 4... eu posso reescrever o 4. O 4 é uma potência de base 2. Então, eu vou ter 100 vezes 2 ao quadrado. Perceba que a gente já começa a enxergar uma lei de formação aí. Vamos ver o próximo. População no tempo 3 é 800. Está lá na tabela. Estou só pegando a informação da tabela, não estou inventando nada. Tá bom? Então, 800. Eu vou fazer o 100 vezes 8. Esse 8 eu posso escrever também como uma potência de base 2. Ótimo, então o 8 corresponde ao 2, a terceira. Agora sim, gente, já dá para a gente ter a certeza da lei de formação, não é? Olha só o que aconteceu. Eu vou chamar esse instante, esse tempo de x, e vou escrever isso de uma forma generalizada. Ou seja, eu vou ter 100 vezes 2 elevado a x. E isso vai valer para qualquer número x, desde que ele seja natural, tá? Por que eu precisei dessa lei de formação? Lembra que ele perguntou para nós, lá no comecinho, que ele queria no tempo de 4 horas, e perceba que a tabela aqui está em minutos. O que eu vou fazer com isso? Olha só, já guardei a minha lei de formação, ela já está bonitinha, perfeita, redondinha. Agora, esse x igual a 4 horas, eu tenho que transformar em minutos. 4 horas correspondem a
240 minutos. E isso corresponde a 12 ciclos de 20 minutos. Significa dizer que eu vou lá na minha lei de formação calcular o P de 12. Fazendo esse cálculo do P de 12, o que vai fazer? Substituindo, né? Perceba que o 12 está aparecendo aqui no lugar do X. Então, eu vou fazer a substituição e continuo os meus cálculos. Eu vou ter 100 vezes 2 elevado à 12ª potência. Quem é 2 elevado à 12ª potência, meu povo? É o 4.096. E aí, eu faço a multiplicação do 100 pelo 4.096. Isso vai dar quem? 409.600. Se você lembrar, lá no começo da nossa questão, eu vou voltar para você resgatar essa informação. Olha só, das opções, 409.600. Então, isso aqui corresponde à nossa letra C. Perfeito. Encontramos o nosso gabarito, questão finalizada. Tá bom? Então, chamam a atenção para as seguintes peculiaridades da questão. A primeira, sempre observe as informações do cabeçalho da tabela que aparecer. Se porventura aparecer uma tabela, no nosso caso apareceu. Por quê? Porque ela é para que você não se perca ou não se confunda fazendo um cálculo que não era para fazer. Por que eu estou dizendo isso? Ó, ele falou lá no comecinho da questão, ó. Admite-se que a taxa de mortalidade das bactérias é nula e os resultados obtidos na primeira hora. Então, para aquele leitor não atento, o que vai acontecer? Vai acontecer que você vai achar que essas informações são hora. Então, vai ser 20 horas? Vai ser 40 horas? Vai ser 60 horas? Não. E está muito claro na tabela isso. Olha só, ele disse que está em minutos. Então, muita atenção para você não confundir e não fazer o cálculo errado, tá? Porque você pode achar que esse 4 é um número que vai ser colocado aqui entre o 0 e o 20 e não tem nada a ver. Porque, volto a dizer, ó, ele falou que aqui é a primeira hora, mas está dividido de 20 em 20 minutinhos e lá ele perguntou 4 horas. Por isso foi necessário nós fazermos todo esse processo, analisar linha a linha da tabela, tá? Para que nós pudéssemos generalizar essa lei de formação para esse caso específico, que no caso a gente já encontrou aqui, ó, P de x vai ser o 100 vezes o 2 elevado ao x. Isso aqui, escrita de função exponencial. E aí sim a gente vai fazer a projeção lá para o tempo de 4 horas. Lembrando que eu tenho que fazer a conversão, tá? É muito importante isso. Então, para x igual a 4 horas, eu vou ter 240 minutos, ou seja, 12 ciclos. Se eu for pensar que a tabela lá no comecinho, ela foi posta de 20 em 20 minutos. Ou seja, na 12ª linha da tabela, vai aparecer o tempo de 240 minutos e vai corresponder a esse total aqui que nós acabamos de achar, 409.600 bactérias, que foi o nosso gabarito, no caso, para a letra C, tá bom? Passemos agora para a questão de número 3. Na questão de número 3, nós precisamos agora identificar quem é esse número m, de maneira que, para a letra A, essa função escrita por f de x vai ser 2m menos 1, tudo isso elevado a x, que ela tem que ser crescente para todos os reais, tá? E na letra B, no caso, também uma f de x, só que agora escrita de um outro formato. O formato dela é menos 3 mais 1, tudo isso elevado a x, e ela tem que ser decrescente para todos os reais, nos reais, tá? Então, vamos fazer cada uma em separado. Vamos olhar agora atentamente para a letra A. A gente já aprendeu que quando a função é crescente, o que é que nós temos? Nós temos o A maior que 1. Quem é que está no lugar do A? Quem está no lugar do A é o termo 2m menos 1. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos pegar esse termo 2m menos 1 e fazer maior do que 1. Tá? Ó, tá até escritinho aqui, perfeitinho para você. Então, 2m menos 1 maior que 1. Vou passar esse 1, que está negativo no primeiro membro, lá para o segundo. Ele vai ficar positivo, então vai gerar a soma 1 mais 1. E aí, eu tenho 2m maior que 2. Fazendo a divisão de ambos os membros pelo número 2, nós concluímos que o m vai ser maior que 1.
Para finalizar, nossa letra B, agora ela tem que ser decrescente, e quando a função exponencial é decrescente, significa dizer que esse A, essa base, ela é um número compreendido entre 0 e 1. É exatamente isso que está sendo feito, tá bom? Olha só o que está sendo feito. Tá? Colocamos o menos 3 mais 1 entre o 0 e 1. Perceba que esse 1 está aqui somando. Ele vai tanto para antes, no caso, para junto do 0, como para depois do 1, só que vai com sinal trocado. Então, nós vamos ter menos 1 mais 0, aqui, tá? Nesse lado. E no outro lado vai ser o 1 menos 1. Fazendo aqui os cálculos normalmente, eu vou ter menos 1 menor que menos 3m menor que 0. Perceba que dentro está negativo. E não pode. Então, fazendo a multiplicação pelo menos 1, ficaria com o sinal maior, tá? E com esse sinal maior, eu só reorganizei, eu só inverti. Perceba que o 1 deveria estar aqui na esquerda e passou lá para a direita. Por quê? Porque ficaria maior, e para continuar a escrita usando do menor, a gente só reescreveu, não fez nada demais. Agora, o que eu fiz? Dividi todo mundo pelo 3. E aí, nós concluímos a nossa resposta final. 0 menor do que m, menor do que 1/3. E assim, a gente finaliza a nossa aula de exercícios comentados de função exponencial. Tchau, tchau!